E aí, devs, beleza? E aí, vamos de JRifter novamente. Versão mais atual até o momento, 7.9.3. Como vocês já conhecem aí, o JRifter ele te dá uma aplicação bem estruturada, né? E a gente vai ver hoje como desenvolver um software, né? Ter uma sequência de aulas e onde a gente vai apresentar cada uma dessas tecnologias que a gente vai usar para desenvolver um software estruturado para qualquer empresa, tá? Um software que atenda todos os quesitos necessários para que seja implantado na empresa, tá? Que seja escalonado, seja através de microserviços, tá? E o que é que a gente vai usar? O que é que o JRiff pode nos dar essa estruturação desse código de tecnologia? Como vocês estão vendo aí na imagem, a gente pode ter o Spring Boot, tá? Angular, que são os dois principais. Podemos ter também, iremos ter Keycloak, tá? Através da autenticação AUF2, tá? 2.0 no caso. O banco MySQL iremos usar juntamente com o Liquibase, que vai ser o nosso gerenciador de inserção, update do banco SQL, que é o nosso Liquibase. Iremos ter o H2 junto com o JUnit. O H2 vai ser o banco do nosso JUnit, tá? JUnit é os testes unitários. Temos também o Swagger, onde ele vai dar todo o mapeamento da camada REST. E também o SonarQube, para que a gente tenha as métricas específicas do Sonar, tá? Ver a qualidade de código, se tem algum bloco, code smell. A gente vai ver cada um desse passo a passo, tá? E como é que a gente faz para fazer a instalação do JRiff, né? Gerar esse projeto inicial. Para quem não instalou o JRiff na máquina, tem uma aula, tá, específica só para isso, só para fazer um ambiente do JRiff na sua máquina, tá? E a partir daí a gente pode dar continuidade através desse vídeo, através dessa videoaula, que é a sequência, né? E como é que a gente pode prosseguir? Então vamos lá, deixa eu sair aqui, vamos para a prática, que é o que interessa. Vamos abrir aqui uma pasta, tá? No meu caso, eu vou colocar na pasta específica, tá? Vocês podem colocar na pasta que vocês quiserem, tá? Vou criar aqui uma pasta aqui chamada de hipster 793 e dentro dela vai criar o nosso serviço, nosso service, que vai ser onde vai ficar o nosso back-end. Nossa aplicação vai estar separada, tá? Back e front, e os dois vão se comunicar. E no meio vai ter o nosso registry. Vou apresentar a vocês o registry do JRiffter, que ele vai fazer um balanceamento, vai fazer o Eureka, tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Tá? Vou fazer aqui o service, tá? Aqui no serviço. Sim, e aí? A partir daí, a gente faz o que para rodar o comando do JRiffter? Vamos agora abrir o nosso prompt de comando. Prompt de comando, deixa eu trazer ele aqui, tá? Onde a gente vai digitar cd e entrar aqui no caminho da pasta, tá? Entramos. E a partir daqui, o que a gente vai fazer? Digitar JRiffter. Enter. Tá. Ele vai começar a gerar aí. Vai fazer algumas perguntas, tá? Fazer algumas perguntas aqui pra gente. Primeira pergunta: qual o tipo de aplicação que eu quero? No caso, eu quero um back e um front separados. Vou criar primeiro o back-end, vai ver primeiro aqui o back-end, vai fazer passo a passo, tá? E aqui ele pergunta se a gente quer habilitar o micro front-end. No caso aqui para o back-end, ele não vai fazer tanto efeito, mas no
Front-end, sim, vai. Depois a gente entra nesse conceito, aprofunda mais um pouco nessa questão do micro front-end. O que é isso? Tá? O que seria isso? Entrar aqui, pergunta o nome da aplicação, vou deixar esse nome mesmo, tá? Pergunta se quer Webflux, não. A porta, 8081, pode ser. O nome da pasta, onde vai ficar, né? Default Java. No caso aqui, vou deixar nessa mesmo, como exemplo. Ele pergunta também se quer usar algum serviço de discovery. Tá? No caso, eu quero. Quero, que é o JRift Registry, que é o que eu quero apresentar para vocês. O uso do registry na aplicação do JRift também vai ser apresentado. Tá? Entrar aqui, ele pergunta autenticação, ALF2, onde é que a gente vai usar o Keycloak. O Keycloak vai fazer toda a interação do usuário, do cadastro do usuário. A gente vai ver algumas questões do Keycloak. Seguir aqui. Pergunta o banco, SQL, né? SQL pode ser o MongoDB, pode ser entre outros bancos que o JRift já fornece uma plataforma para isso. Vamos usar também aqui, no caso eu vou querer o MySQL Server para produção. MySQL, desculpa pessoal, MySQL. Aqui ele pergunta para desenvolvimento, eu quero MySQL também. Aqui ele pergunta se eu quero sistema de cache. Eu não vou entrar muito nessa questão do cache agora, depois a gente pode ter uma videoaula só sobre os caches, o que é que ele faz em cada um. Tá? Vou dizer aqui que não quero cache. Maven, vou usar o Maven como gerenciador de dependências, tá? E ele pergunta se eu quero outras tecnologias aqui. No caso, eu não quero. A gente pode adaptar o Kafka aqui, sabe? Que é um servidor de mensageria. No caso, geralmente eu uso ele como serviço de mensageria, né? Mas o Kafka pode ser muito além disso. Mas não vamos entrar em detalhe nenhum aqui, que não é o intuito dessas videoaulas. Tá? Vou entrar aqui, internacionalização, sim. No caso, língua nativa português e a outra em inglês. Eu quero que vocês vejam que também eu possa ativar várias línguas e o JRift te dá uma plataforma que suporta isso. Tá? Aqui ele pergunta o seguinte, além do JUnit, nossos testes unitários, nossos testes de integração, se a gente quer mais algum framework para teste. No caso aqui eu não vou entrar especificamente em nenhum, tá? Tem uns legais aqui como o Cucumber, Cypress, pode ver isso também. Como vocês veem aqui, é muito vasto o JRift, a configuração aqui do JRift que ele pode dar a gente. Então, no momento, eu não vou entrar nesse detalhe dessas tecnologias de testes aqui, esses frameworks. Tá? Vou passar aqui e ele pergunta se quer o marketplace do JRift. Não quero também. Ele vai construir o projeto, pode ver que aqui na pastinha de trás ele já está criando aqui os documentos e as pastas necessárias para rodar o projeto. Enquanto ele está gerando aqui o projeto para a gente pode já ir abrindo aqui o STS, tá? Vou abrir aqui o STS aqui na minha máquina para vocês. Deixa eu puxar aqui para o lado. E aqui no STS eu digo a pasta que eu quero, que no caso aqui vai ser a pasta que eu criei, que no caso a pasta que vocês criaram aí também. JRift 793 e vou selecionar aqui. Selecionei pasta, dá um launch. Tá? Ela abriu aqui para mim já. E aqui, eu acho que ele já gerou, não, tá terminando de gerar aqui, ó. Terminando de gerar. Tá? Acabou de gerar a aplicação pra gente, tá? A gente vai fazer a importação aqui via Maven. Existe Mage Project.
serviço, tá? Finish. Ele vai abrir aqui o projetinho pra gente, tá? Ele tá importando aqui as dependências dele. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Tá, aqui é que eu vou colocar o java.jdk18 para ele, que eu já tenho aqui na minha máquina instalado. Edit, finish. A versão de Riff já suporta a versão o Java 18. Tá. Entrei aqui, beleza. E agora? Tá construindo aqui, tá buildando aqui. E o que é que a gente pode fazer agora, nesse momento? Tá. A gente precisa importar algumas dependências aqui no POM, que seria... Guardar um pouquinho aqui. Que seria a dependência do ambiente de desenvolvimento, tá? Senão ele vai ter alguns erros aí, apesar que quando a gente roda no ambiente de desenvolvimento, ele vai funcionar, mas ele vai ficar dando alguns erros aqui, eu não apresentando alguns erros e não é legal, tá? Então a gente vai pegar essas dependências que já tá até no próprio POM dele. Tá aqui, deixa eu ver se eu acho elas aqui, Ctrl F, SQL, aqui, tá? Eu estou no Profile de Desenvolvimento, eu vou pegar essas dependências e jogar nas dependências gerais dele, globais, tá? Ajustado aqui, tá aqui, dependência aqui, aqui, tirando aqui, dependência. Pronto, vamos salvar aqui. E já adiantando, eu vou colocar a dependência do H2 também, tá? Gera ela aqui, dependência, tá? Eu vou colocar o grupo ID dela, grupo ID, que no caso aqui é o com.h2 database, tá? Aqui eu vou colocar Effect ID dela H2, tá? Aqui eu vou colocar o escopo. Não. Escopo teste, tá? Esse aqui ficou duas. Tirar isso aqui. Pronto, tá? Podemos executar aqui. Vamos ver o erro que ele vai dar. Vai dar um erro que a gente não configurou banco nem nada. Tá? Ele deu um erro. Vamos ver qual foi esse erro aqui. Vou abrir aqui o console. O erro que ele deu aqui. Root localhost. O que é que ocasionou esse erro aqui, né? Aqui é o seguinte. O banco dele não foi configurado. Onde é que fica a configuração desse banco, né? A gente tem que fazer a instalação do banco na máquina, tá? E precisa colocar ele aqui, seu login e senha. Nesse cara aqui, ó. No caso aqui, a gente vai trabalhar em cima do Desenv. Informar. Cadê? Aqui. O banco, o nome do banco. E o login e senha dele. Para ele poder funcionar. Tá?
Aqui ele vem com esse errozinho aqui, a gente pode tirar da seguinte forma aqui. Show. Show. SQL. True. Pronto. Tá? Vai sair esse errozinho dele. Ok. E aqui a gente vai instalar banco MySQL e colocar o login e senha dele, tá? No caso aqui ele está indicando o banco serviço. A gente vai na próxima aula baixar o MySQL, fazer um banco lá, pegar seu login e senha, colocar aqui, usuário e password, tá? E também, depois disso, iremos configurar o Liquibase, que o Liquibase também depende do banco MySQL, que é onde a gente vai rodar os scripts iniciais, que o JRister ele gera os scripts iniciais aqui, ó, nessa pastinha, onde o Liquibase vai ler e vai gerar para a gente, tá? Tem os scripts padrões aqui, padrão que ele usa para poder rodar. Então, pessoal, a primeira aula é isso. A gente fez o nosso projetinho, pediu essas tecnologias como o banco MySQL, como Keycloak, como Registry, e a gente vai configurando passo a passo cada um. Essa primeira aula foi isso, a gente gerou o projeto e aí agora as próximas a gente vai fazer, entrando de um por um, fazer o projeto funcionar. Próxima videoaula, MySQL com Liquibase. Tá? A gente vai também ver Liquibase. Na outra aula, provavelmente a gente vai entrar no Keycloak e assim sucessivamente, até a gente concluir nosso projeto estruturado de uma forma que a gente consiga ter um projeto de grande porte, escalonado, microserviço, tá? E que qualquer empresa, você possa colocar ele em qualquer empresa e ele vai te dar o suporte de um sistema seguro, tá? E de fácil uso. Então a gente fica por aqui e até a próxima aula, pessoal.